Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos, deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Vídeo rápido para a gente falar de empresas do setor cíclico e aproveitar o momento para responder um comentário e uma dúvida do que eu estou fazendo referente a essas empresas, do que eu estou fazendo, por exemplo, quanto a Brave 3, que é a matéria principal desse vídeo. Na data de ontem, o Bovespa caiu, puxado principalmente por empresas cíclicas. Até numa curiosidade, um comentário rápido, das maiores quedas a gente só teve a CCR, o restante, todas as outras empresas são empresas ligadas a minério, petrolíferas, empresas de commodity em geral. Na data de hoje, o cenário não é diferente. Vale, Petrobras, todas essas empresas caem. A gente tem uma queda forte também do setor bancário. O Banco do Brasil, por exemplo, abaixo de 26,50. Não só o Banco do Brasil, e Bovespa todo praticamente em queda. Hoje é um ótimo dia. O que aperta pra gente mesmo é mais o cenário interno. O IPCA que saiu no dia de hoje, muito puxado por energia e alimentos. A gente vai falar da Petrobras. O próprio Twitter, num comentário rápido e fora de contexto mesmo, voltou. Então se você não segue a gente lá na rede, siga. Tem um link aí abaixo nos comentários. O mercado que antes previa um corte na taxa Selic hoje já começa a entender que a gente vai ter que conviver com juros na casa de 2 dígitos por um tempo maior. Lá em 2023, quem é mais antigo do canal lembra que a gente já tinha opinião de que as coisas não iam acontecer assim tão rápido. Tanto o aperto monetário quanto o afrouxamento monetário não são políticas que você coloca e executa de uma hora para outra. Com isso, o Itaú já calculou que as empresas vão ter um impacto acima de 1% na linha final, que é o lucro líquido, lucro por ação, com essa Selic que voltou a subir. Falando em Selic, inflação, quem vai ter que lidar com isso a partir do ano que vem é o Galípolo, que é o indicado do governo e passou na sabatina do Senado. E apesar de eu não concordar com essa alta, eu trouxe na época que a minha opinião era de pelo menos manutenção, esse negócio de baixa e sobe. Além dele não ser legal, ele se parece muito com Paul Volcker lá na década de 80. Estados Unidos vivia um momento de sobe e desce na taxa de juros sem direção definida. Aqui ele vai ter que lidar com inflação, com a pressão do governo que indicou e muito provavelmente com uma Selic acima de 2 dígitos, que é o que a gente aqui no Brasil está acostumado no nosso cenário interno. E um comentário aqui de economista-chefe é de que a Selic abaixo de 10% ao ano vai ser um sonho distante. A Selic de 2 dígitos vai ser muito mais a norma do que a exceção, e inclusive ele traz dados. Ele diz que o Brasil só conseguiu ter uma Selic abaixo de 1 dígito só depois da crise de 2008, porque os próprios juros globais eles estavam em baixa e a nossa dívida local também era menor. Hoje ela não para de crescer e já está próxima a 80% do PIB. E quem vive um momento também difícil é a economia chinesa. Há certo tempo atrás a China trouxe aqueles pacotes econômicos que fizeram as bolsas dispararem. Na época eu trouxe a minha opinião de que aquilo era impacto só de curto prazo. Vocês se lembram que eu disse que aquilo não era sustentável e as bolsas de lá caíram mais de 6%. Na realidade a de Hong Kong chegou a cair 10% e a China tem inclusive mais um pacote para trazer agora nesse sábado, mas o mercado já sabe qual vai ser o pacote, já sabe qual a intenção, não ficou satisfeito e o resultado foi esse. As bolsas de lá vêm devolvendo tudo aquilo que elas subiram nos últimos 15 dias. Foram sim bons estímulos, eles tiveram uma boa intenção e trouxeram cortes importantes ali para tentar fomentar de novo alguns pilares da economia. Eles estão tentando mexer na questão imobiliária e outras taxas de financiamento, mas a minha ideia ainda é a mesma, eles podem trazer o estímulo que for. Enquanto o PIB da China não voltar a crescer, não passar de 5, 6% de novo, não tiver toda aquela pujança, tudo que eles fizerem vai ser algo muito pontual. Setor imobiliário, sistema bancário e financeiro, nada disso interessa. O que interessa é o chinês indo para o shopping, gastando, consumindo, o PIB do país crescendo. Só isso vai jogar a economia chinesa para cima de novo, e quando a economia deles não vai bem, isso é ruim para nós, as ações aqui não vão bem. E no final dessa matéria eles trazem o que o investidor deve esperar dos resultados do terceiro tri. E para o BTG, as empresas do setor elas vão reportar um resultado mais fraco por conta da queda da commodity, que recuou mais de 11%. E aí, para a gente aprofundar um pouco mais, eu vou pegar o próprio relatório do BTG, e se você ainda não é cliente, não compra suas ações através do BTG, tem um link fixado no comentário. Eles têm muito material exclusivo para quem é cliente, como esse daqui, onde eles trazem uma prévia do terceiro trimestre das empresas de mineração e siderurgia. Na opinião deles, o terceiro tri vai ser fraco de maneira geral, com todas as empresas cobertas reportando uma queda no EBITDA. E é um relatório muito completo, mas do lado negativo ficam Vale, CSN e Semin, que devem trazer um resultado mais fraco. A gente já vai ver esses números, inclusive da Klabin, que o resultado também deve vir ruim por conta de
volume mais fraco e aumento de custos. E qual que é a prévia deles falando em número agora? No caso da Vale, aqui a gente tem o terceiro trimestre, o que a gente vai levar em consideração é a comparação anual, terceiro tri de 23 com o terceiro tri de 24, e no caso da Vale, eles preveem uma queda de receita de 13% e uma queda de 23% no EBITDA. No caso da CSN Mineração, aqui a situação ela fica um pouco pior. O BTG ele estima uma queda de 16% na receita da empresa e no EBITDA uma queda de 50%. Aqui sim a gente tem uma situação muito pior, vale ver se a gente vai ter algo não recorrente ou não, e o lucro líquido, caso eles estejam certos, ele vai cair praticamente pela metade, mas as empresas elas ainda são boas, vale lembrar que a gente fala de empresas cíclicas nesse caso, que são bem geridas, têm um excelente nicho, só que elas são dependentes também de uma commodity. O preço do minério de ferro praticado no ano passado, ele era de mais de $114 e a expectativa de preço praticado nesse trimestre, ele está na casa de $100. Na minha opinião, ele pode vir inclusive menor, porque a Vale ela tem costume de praticar preços menores caso ela precise escoar isso, porque ela tem capacidade de absorver uma questão de custo também que joga a favor dela. E do lado do petróleo, a situação ela também não é muito diferente. Nas últimas semanas, a gente teve uma alta muito puxada por toda essa questão do Oriente Médio, mas nos últimos dias, o preço do Brent, por exemplo, já caiu e só na data de ontem caiu mais de 5%, em um movimento puxado pelos Estados Unidos, que já enxergam o barril de petróleo abaixo desse valor de $80 para o próximo ano. E aí, mais uma vez, quem sofre somos nós aqui, falando de empresas nacionais, falando de empresas brasileiras. A Vale Semin demais na questão minério de ferro e na questão petróleo. A gente tem Petrobras, Prio, 3R e Enalta, que agora são Brave 3, e a gente vai comentar também. Essas empresas sofrem porque a gente ainda é um país comoditizado. E quando a gente fala dessas empresas menores, o cenário ele é um pouco diferente da Petrobras. No caso da Prio, o mercado enxerga um potencial de valorização próximo a 80%, com um preço-alvo de quase R$80 por ação. Hoje a Prio também em queda, é negociada a R$43, o que justifica mais de 80% de potencial de alta. E mesmo assim as ações não param de cair, o mercado ele tem muito questionamentos se a Prio tem capacidade de entregar todo aquele operacional, tá tudo aquilo que uma hora ela prometeu. Quando a gente olha em todos os campos de produção dela, o cenário hoje ele não é tão favorável assim. E por conta dessa produção consolidada em queda, o mercado tem dúvidas, mesmo que a empresa tenha as justificativas para isso, e ela, assim como a grande maioria, acaba entregando um retorno negativo. Falando em retornos, a gente tem um relatório muito recente que mostra o retorno que as ações petrolíferas deram para o sócio. E por incrível que pareça, a Petrobras não é a mais rentável de 2024. A ação mais rentável de 2024 é a antiga refinaria Manguinhos, com retorno acima de 40% para quem é sócio. Como eu sei que muita gente já vai querer consultar e saber mais sobre a empresa, ela é uma empresa que sempre deu prejuízo na história toda. Então, mesmo que você considere ela para qualquer coisa, considere antes de mais nada gerenciamento de risco e uma quantidade de capital menor, porque aqui a gente fala de uma empresa que não dá lucro há muitos anos. Na segunda posição ficam as ações da Petrobras, a Prio fica no meio do caminho com retorno negativo de 6%, e lá embaixo nas últimas posições a gente tem Cosan e a Brava, que também é petrolífera, um retorno negativo de mais de 30%, e se a gente pegar nos últimos 6 meses, aí a queda ela é maior ainda. A Brave 3 deu um prejuízo de mais de 50%, e ela que já foi cotada a quase R$40, hoje é cotada a R$17. E quando houve essa fusão da 3R com a Enalta, muita gente deixou nos comentários, na própria comunidade, foi pedido uma avaliação da empresa, mas aqui a gente tem uma fusão muito recente, com uma série de acontecimentos. Por exemplo, ela tem uma parada muito grande na produção, só em um dia as ações desabaram 10%, e nada na empresa ainda é claro. Com um cenário misto desse, a gente começa a ver recomendação de venda, recomendação de manutenção e recomendação de compra. A última que teve foi a do Citi, cortando o preço-alvo da empresa, as ações caíram muito forte no dia, e do outro lado, a gente tem recomendação de compra com potencial de crescimento na opinião do Safra. Na opinião do BofA, a Brava Energia está muito barata para ser ignorada. E para a XP, que listou 8 small caps que podem saltar até 150%, a Brava Energia está na primeira colocação, com potencial de alta de mais de 150%. Se o investidor tiver um pouco de paciência, um pouco de cautela e parar para ler qualquer estudo que é válido, saber a opinião de quem está mais próximo da empresa, ele vai perceber algo muito parecido com isso daqui. Observações e relatórios, eles são publicados com estimativas da empresa, já que ainda não estão completas, ou seja, todo mundo quer uma avaliação da empresa, só que de uma empresa que ainda não trouxe números. Não dá para ter uma noção do que se tornou essa fusão. Ela não é 100% operacional como uma empresa. Dá para ter estimativa de uma empresa somando a dívida líquida da Enalta e da 3R Petróleo, dá para saber qual vai ser o valor de mercado da empresa sobre EBITDA, dá para saber tudo isso e dá para ter uma ideia se ela tá barata ou cara. É isso que todos eles fazem. E inevitavelmente um ou outro vai acabar acertando por conta dessa
essa quantidade de gente que cobre uma nova empresa, uma empresa que tem tudo para ser muito boa. Mas toda dúvida e todo questionamento que tem hoje, ele já existia lá atrás, antes da fusão. Novo nome, mesmas preocupações. Por que Brava cai tanto na B3 e o que fazer com a ação? A grande questão do mercado é se a Brava Energia, resultante da fusão entre 3R e Enalta, algum dia estará totalmente funcional. Então ninguém sabe como a empresa vai performar, não sabe quando os campos vão voltar a produzir, não sabe questão de custo da empresa, a gente não sabe praticamente nada, mas infelizmente muitas pessoas ainda são levadas a investir, a tentar se adiantar de alguma coisa, a correr o risco desnecessário de investir dinheiro que a gente ainda não tem números da empresa, mas que de alguma maneira acha que tem que se adiantar para não perder uma alta ou de tentar sair na frente de todo mundo. Um dos principais motivos que eu me mantenho afastado, comento pouco, inclusive trago poucos vídeos sobre as petrolíferas hoje, já respondendo aqui um comentário do que eu faço com Petrobras e as demais hoje, é porque o petróleo, assim como o minério de ferro, eles não vivem um cenário de crise. Tanto o Brent, que é referência pra gente aqui, quanto o minério de ferro, eles estão exatamente na média ou até mesmo um pouco acima da média da última década. A gente está longe de uma possível crise de commodity. Petrobras está cotada a R$ 38,00, muito próximo da máxima recente dela, que foi na casa de 42, 43, se eu não me engano. Então há pelo menos 2 anos a gente vive um momento muito distante daquele cenário que a gente olha e fala realmente tem um desconto, realmente aqui tem diferença em preço e valor, onde, por exemplo, Vale e Petrobras vivem um momento de dificuldade por conta da commodity muito desvalorizada. Já no caso da Brava, eu nunca trouxe nada pela empresa, porque a gente tem esse ponto da commodity, do barril do petróleo, não está vivendo um momento difícil, ainda não é atrativo, essas empresas ainda vivem um bom momento na bolsa. Além de tudo isso, a gente tem algo muito similar com a fusão que a gente teve da Auren e da ES Brasil. Isso daqui eu comentei lá na nossa comunidade. Esse tipo de dúvida e de questionamento a gente tem em tudo quanto é lugar, é algo muito comum, e a situação ela também é muito parecida. A Auren e a ES Brasil, assim como Enalta e 3R Petróleo, todas elas estão vivendo um processo de M&A, que é fusão e aquisição. E fusão e aquisição é algo que demora para dar as caras, demora a mostrar quem realmente essas empresas se tornaram. A gente vai ter o primeiro relatório completo, por exemplo, de Auren e ES Brasil, com uma certa dúvida agora nesse trimestre, mas certeza mesmo é só no resultado de janeiro, fevereiro do ano que vem. No caso da Brava, é a mesma situação. Então, como eu só invisto naquilo que eu tenho ciência, só coloco meu dinheiro naquilo que eu realmente entendo, e eu sugiro que vocês façam também o mesmo, eu não sei a capacidade que a Auren e a ES Brasil vão ter juntas. A única coisa que eu sei é que ela vai ter uma dívida muito alta, muito provavelmente acima de 5 vezes, só que não dá para saber se ela consegue arcar, se ela consegue honrar isso. Então, se eu não tenho um relatório consolidado nenhum, onde pelo menos a gente consegue ter um norte para onde a empresa vai, ou se ela não vai, se tem a possibilidade inclusive de falência, não tem por que arriscar, não tem por que alocar dinheiro, mesmo que seja uma quantidade baixa, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000. Eu me mantenho afastado, não faço movimento algum, porém, fico de olho, fico na ansiedade, como eu estou, por exemplo, no caso da Auren, porque eu quero realmente saber o tamanho da dívida, quanto ela tem de capacidade de geração de caixa e se vale a pena correr o risco ou não. No caso da Brava, é exatamente a mesma situação, com o agravante que ela não depende só dela, ela é ligada a uma commodity que ainda não apresenta nenhum sinal de estresse e não vive nenhum momento de dificuldade. Então esse foi o vídeo de hoje, foi um debate quase que geral. Hoje a gente deixou a análise fundamentalista um pouco de lado. Falamos de cenário interno, Selic a 2 dígitos. Há um resultado ruim que as empresas de mineração e siderurgia podem ter no terceiro trimestre. E deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de alguma dessas empresas ou não. Muito em breve a gente vai ter sim a oportunidade de falar de Brava, mas dessa vez já com os números reais da empresa na mão. Considere também fazer parte da nossa comunidade, caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal. Preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.